Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e também a toda a sua família. É um prazer retornarmos mais uma vez com todos vocês com o programa Não Desista. Esta é a mensagem para você. Não desista. Há muitas pessoas que, devido aos muitos problemas, às decepções que tiveram ao longo da vida, os problemas que tomaram conta completamente dos seus dias, dos seus meses e anos, elas chegaram ao limite de suas forças e pensaram que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. E você sabe que vem muitos pensamentos negativos, vem aqueles pensamentos para a pessoa desistir, pensamentos de que não vai dar certo, de que ela não vai conseguir, pensamentos de que ela está lutando em vão, que ela nunca vai ser feliz. É assim que muitas pessoas têm pensado. E diante dos problemas graves, como por exemplo uma doença, um cancro, um problema econômico, uma dívida impagável, um problema familiar, como por exemplo os vícios que têm assolado as famílias, diante de tudo isso, muitas pessoas se desanimam, essa é a realidade, se desanimam e desistem de lutar, desistem dos seus sonhos. Para elas era como se não tivesse mais solução. Mas no programa de hoje eu vou mostrar para vocês, como temos mostrado em todos os nossos programas, vamos mostrar que há saída, que há uma solução. Muitas pessoas estiveram em situações complicadas. Por exemplo, aqui hoje no programa nós temos a Cláudia Freitas, que daqui a pouquinho vai contar a sua história. Ela sofreu com depressão por 12 anos, tentou suicídio, ela tinha ataques de pânico, tinha ansiedade. Era uma vida dominada, escravizada pela depressão. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Vamos conhecer também a história da senhora Conceição, que vai falar conosco por Skype, lá da cidade de Pombal. Ela também fazia tratamento psiquiátrico. Tomava 14 antidepressivos por dia, teve 3 tentativas de suicídio. Você que vai ver essa história dessa senhora, na primeira tentativa dela de cometer o suicídio, o filho, ela queria matar o filho, queria se jogar, queria tirar a vida juntamente com o filho. Olha que desespero, olha que situação. Eu queria que você acompanhasse essa história. O filho, ela tentou se matar juntamente com o filho. Você vai saber o que aconteceu com esse filho. É uma história triste, um passado muito triste. Parecia que não tinha jeito para essa senhora. Ela vai contar daqui a pouquinho essa história. E também nós vamos ver depoimentos de pessoas que foram curadas de doenças que para a medicina não tinha cura, como cancro, pessoas que tiveram a solução de problemas familiares. Tudo isso você vai acompanhar aqui no programa de hoje, tá bom? Agora, se você tem necessidade de falar conosco, de conversar, de desabafar, contar os seus problemas, as suas aflições, você pode ligar agora na nossa central de atendimento. Nós temos um telefone que é o 21 034 6099. Daqui a pouco o pastor Maione, que aparece aí no vídeo, vai falar alguns nomes, alguns problemas relatados pelas pessoas. Então, quem quiser ligar agora mesmo para conversar, para incluir o nome de um familiar que está aflito, que está doente, entre em contato conosco nesse instante, 21 034 6099. Quem quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o número também vai estar à sua disposição, que é o 91 861 7038, tá bom? Você pode mandar uma mensagem contando os seus problemas, nós vamos entrar em contato com você. Durante o programa, se você quiser visitar o nosso site, nós temos um site, Saindo da Depressão, eu vou colocar para vocês aí agora, veja aí, Saindo da Depressão, você pode acessar esse site, você vai acompanhar vários testemunhos, você vai acompanhar vários depoimentos aí no site e vai poder entrar em contato também conosco, vai poder mandar a sua mensagem, ok? Eu vou colocar uma matéria agora que fala sobre os sintomas físicos da depressão. Nós sabemos que a depressão atinge não só a alma, como também, se a alma está afligida, então o corpo sente, né? O corpo sente. Eu vou mostrar isso. O que acontece com o corpo de uma pessoa
que tem depressão. Vamos ver. Tendo em conta a definição numa linguagem médica, quando existe uma depressão no cérebro do doente, ocorrem desequilíbrios químicos nos neurotransmissores, ou seja, as substâncias responsáveis por transportar as informações para a rede de neurónios do cérebro, gerando assim as sensações de prazer, boa disposição, serenidade e bem-estar. Todo este desequilíbrio químico traz um desencadear de respostas em diversas funções do organismo, consequências que definem a depressão, tais como a tristeza, a apatia, o pessimismo e o refúgio. No entanto, para além destes sintomas psicológicos tão conhecidos, existem também os sintomas que interferem diretamente na saúde física do doente. Existem pelo menos 8 sintomas físicos de quem sofre com depressão. Os problemas digestivos são bastante frequentes, nomeadamente o surgimento do síndrome do intestino irritável, caracterizado por fortes dores abdominais. Outro dos sintomas são as dores de cabeça. Uma pessoa em depressão faz uma somatização, ou seja, acumula demasiados sintomas emocionais, que leva às frequentes cefaleias, as chamadas na gíria dores de cabeça. Para além disso, os distúrbios no sono são bastante comuns e, neste caso, existem duas situações. Ou o doente dorme em demasia ou simplesmente não consegue dormir uma noite seguida. E com tanta instabilidade surgem também bastantes tensões musculares, sobretudo nos ombros e na nuca, ou até episódios de dor generalizada em todo o corpo. Outro dos sintomas é a mudança no apetite e no peso. A depressão está de facto ligada a transtornos alimentares e, naturalmente, aliado a isso, vem também a baixa imunidade. O organismo de uma pessoa em depressão deixa de estar nutrida como antes e um corpo fraco fica naturalmente mais vulnerável a doenças e a infecções. A depressão, uma doença que destrói de dentro para fora. A nossa repórter mostrou aí esses sintomas, os sintomas físicos da depressão. E nós temos aqui, ó, você pode observar aqui nessa tela. Veja bem, temos aqui 8 sintomas físicos da depressão. Distúrbios do sono. Ou a pessoa perde totalmente o sono, sofre de insônia ou dorme demais. Dores de cabeça, problemas digestivos, tensão na nuca e nos ombros. Dores no corpo, imunidade baixa, cansaço ou fadiga, mudanças no apetite e no peso. Ou a pessoa come demais ou come de menos, ou não come, não tem apetite. Então, são os sintomas físicos da depressão. Você tem algum desses sintomas aqui? Quer dizer, veja que o problema da depressão, que é um problema que está na alma, atinge também o corpo da pessoa, o corpo sente. E é verdade. Você pode observar que quando você está alegre, quando você está feliz, o seu corpo reage. O seu corpo fica disposto, você tem disposição para fazer as coisas, porque a alma está alegre. E quando a alma está triste, como é que fica o seu corpo? Você sente desânimo, não é? Quer dizer, o estado da alma, seja um estado de felicidade, de paz, ou se for um estado de tristeza, de angústia, vai abalar o corpo, vai atingir o corpo. Então, muitas pessoas estão assim, sem ânimo para nada. Mal consegue se levantar da cama. É uma dificuldade. Mas eu quero que você saiba que tem jeito para você. Olha, a Dona Conceição, a história dela, eu falei sobre a Dona Conceição há pouco, lá de Pombal, que vai falar conosco por Skype. Só mostrar a foto dela, que ela vai falar conosco daqui a pouquinho. A Dona Conceição, aliás, não é nem foto, ela está aí em direto, está ao vivo, né? Dona Conceição, bom dia. Bom dia, senhor Bispo. Como vai a senhora? Hoje eu estou bem, graças a Deus, pastor. Senhor Bispo. Agora, deixe-me só perguntar uma coisa para a senhora. A senhora teve 3 tentativas de suicídio. É verdade que na primeira tentativa a senhora tinha um bebê de 19 meses e a senhora pulou em um poço com essa criança? Foi isso? Foi isso, foi, senhor Bispo. Eu me joguei no poço com a criancinha. Tinha 19 meses o meu menino
O poço tinha 7 metros de profundidade e estava cheio de água na altura. Foi muito mal. A criancinha não conseguiu sobreviver e eu, portanto, alguém me viu chegar, me prestou socorro, chamaram os bombeiros, prestaram os socorros no local, os primeiros socorros, e levaram-me para o hospital, onde tive 8 dias em coma. Depois desses 8 dias transferiram-me para o hospital psiquiátrico, onde estive 3 meses internada, mas continuava com os mesmos pensamentos de tirar a própria vida. Então, dona Conceição, quer dizer que nessa tentativa de suicídio, a senhora só tinha essa criança ou tinha outras? Não, só tinha esse menino, sim, senhor Então, bispo, sim. aí a senhora pensava, se eu morrer e deixar a bebê, não tem ninguém para cuidar. Aí a senhora, então, pegou essa criança nos braços, chegou no buraco, que tinha 7 metros, e pulou com a criança, tinha água no buraco. A criança morreu e a senhora ficou, então, em coma. Quantos dias em coma? 8 dias, senhor bispo. Ao sair do hospital, do estado de coma, foi levado ao hospital psiquiátrico. 3 meses de internamento. 3 meses em hospital psiquiátrico. Uma história muito triste. Daqui a pouquinho a senhora vai contar com mais detalhes, tá bom? Sim, senhor bispo. Muito bem. Não perca, então, a história da dona Conceição. Imagina você. Que tristeza, né? Que tristeza. Imagina o estado em que essa senhora se encontrava para fazer isso. A dor dessa senhora devia ser uma dor insuportável, uma tristeza insuportável para ela ter feito aquilo que fez. Uma história muito triste que nós vamos saber mais detalhes daqui a pouco. Aqui no programa está a Cláudia. E a Cláudia também sofreu com depressão por 12 anos. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, senhor bispo. 12 anos de depressão. Sim. Começou mais ou menos na altura em que eu estava a estudar na faculdade, porque eu na minha infância vivi com a minha avó e só ao fim de semana é que eu estava com os meus pais. Então aos 18 anos os meus pais resolveram que eu iria viver o tempo inteiro com eles, digamos assim. Passaria a morar só com eles. E só como nós não tivemos durante todo esse tempo convivência, durante a infância, na altura aquilo veio a trazer muitos problemas, muitas discussões, nós não nos conhecíamos, não nos entendíamos e havia muitas discussões diariamente. E isso começou a disputar em mim uma depressão. Eu comecei a ficar muito triste, sentia-me rejeitada, mal amada e então isso começou a causar dentro de mim uma grande tristeza. Isso começou a afetar todo o resto, os meus estudos. Eu estava na faculdade na altura, eu comecei a deixar de ter o interesse de concluir o curso, de estudar, já não estudava. Deixei de ter interesse por me cuidar, de me arranjar, que eu gostava de me arranjar, deixei de ter esse interesse também. E comecei a sair à noite, fumava muito. Eu tentava arranjar um escape em qualquer coisa para, digamos assim, para preencher aquele vazio, aquela tristeza, aquela falta que eu tinha. Depois houve fases até que eu cheguei a tomar comprimidos, tive 2 dias a dormir continuamente, os meus pais nem deram por nada. E eu pensava muitas vezes na morte, na minha morte, eu imaginava como é que seria, como é que eu me poderia matar, imaginava o meu funeral, era assim uma coisa muito mórbida, digamos assim. Chegou a tentar o suicídio? Nesse dia tinha tomado uns comprimidos, disse, vou tomar vários, fico já a dormir, e tomei vários nesse dia. E eu chorava muito, 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 muito. Chorava muito, consecutivamente chorava. Às vezes até dizia, não sei onde é que eu tenho tanta água para me sair tanta água pelos olhos, porque eu nem bebia muita água. Até isso às vezes eu me perguntava, onde é que eu ia arranjar tanta água para chorar tanto como eu chorava. Você era uma pessoa muito triste, muito infeliz. Sim, me sentia muito infeliz. Muito infeliz, era muito nervosa também, extremamente nervosa. Então depois, quando eu já acabei o curso com muita dificuldade, depois conheci o meu marido e pronto, juntei-me com o meu marido e mais tarde tive um filho também. Nessa altura, quando eu tive o meu filho, quando eu descobri a minha gravidez, eu pensei que nessa altura a minha vida ia mudar. Ela ia ter um sentido, porque eu agora ia ter um filho
e não aconteceu nada disso. Foi completamente o contrário, porque eu depois, passado pouco tempo, descobri que ele tinha um problema de saúde, que não diagnosticado pelos médicos. Ele fez todo o tipo de exames que existe ao nível da medicina, genéticos, metabólicos, todo todo tipo de exames, raio-x dos pés à cabeça, e ninguém descobriu o que é que ele tinha. Então, nessa altura, foi mesmo o meu fundo de poço, porque eu estava sem trabalho. O curso que eu tirei, eu esqueci-me de tudo, eu não me lembrava de nada do curso que eu tinha tirado, era como se eu não tivesse tirado nenhum curso. Profissionalmente eu não via perspectivas nenhumas de vida. Tinha uma criança na minha posse que eu não sabia o que é que ele tinha, o que é que ia ser o meu futuro. E o meu dia-a-dia era um dia-a-dia complicado, porque ele sempre tinha problemas novos de saúde, estava sempre doente, fez várias cirurgias. Então eu não via mesmo nenhuma perspectiva de vida, e os meus problemas familiares, apesar de estarmos longe, continuavam. Eles continuavam a existir, nós não podíamos estar juntos. Sempre que eu me encontrava com os meus pais, bastava estarmos assim no mesmo espaço, que era uma guerra. Nunca estávamos bem. Era uma relação muito complicada. E então foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Você tinha síndrome do pânico? Eu tinha síndrome do pânico. Já nessa altura, quando estava na faculdade, eu tinha síndrome do pânico, crises de ansiedade. Por exemplo, nessas discussões que eu tinha com os meus pais, eu começava a tremer, ficava com sensações de desmaio, tensão muito baixa, parecia mesmo que eu ia desmaiar. Quer dizer, depois do casamento, você imaginava que com o casamento você fosse se tornar uma pessoa feliz. E não foi isso que aconteceu. Não, porque eu tinha o seguinte raciocínio já desde nova. Eu pensava assim, a vida é feita de altos e baixos. Então depois de um baixo há de vir um alto. Eu pensava sempre assim, só que na prática não foi isso que veio a acontecer. Porque sempre todos os problemas que eu tinha vinham a ser sempre cada um mais grave que o outro. E eu pensava, eu sou muito nova para estar a passar por estas situações tão graves. Acho que há pessoas mais velhas que não passam por isto. E eu não encontrava uma explicação para aquilo. Nem uma explicação, nem uma saída. E então foi isso que veio sempre a disputar. Eu fumava muito, passava os meus dias a fumar, bebia muitos cafés e tinha muitas insónias, não dormia à noite, tinha sintomas muito estranhos até. Por exemplo, no final eu até comecei a sentir bichos a andarem dentro da minha cabeça. Eu queria, à noite, eu não conseguia dormir. Pedi ao meu marido para me passar assim com a mão pela cabeça, porque eu sentia como se fossem formigas a andar na cabeça, muitas formigas. Eu não conseguia dormir. Pronto, foi assim. Tinha muitas insónias. Daqueles sintomas que foram falados aqui, eu tinha quase todos. Eu acordava muito cansada. Fui ao médico, fazia análise, não tinha nada. E o médico, eu perguntei se era normal com aquela idade eu sentir-me tão cansada, dormir, por exemplo, 13 horas e sentir-me extremamente cansada quando acordava. E o médico não me soube. 13? Sim, às vezes eu dormia 13 horas. E eu dizia, mas 13 horas já é para a pessoa ter recuperado o sono. Mas não, eu acordava mais cansada do que me deitava. Parecia que tinha estado a trabalhar, não sei. Esses problemas aqui que são falados ali nos ombros, na nuca, eu tinha uma rigidez muito grande aqui, quase que eu não conseguia movimentar. Inclusive até comecei a ficar com um caroço aqui no pescoço por conta disso. Mudanças de apetite também, eu cheguei a ter 43 quilos. Tinha que ir à secção de criança praticamente comprar roupa para mim. E mais tarde, depois no casamento, foi ao contrário. Comecei a comer muito e engordei imenso. Engordei 30 quilos. Quer dizer, a sua vida estava... você era como se fosse uma bomba relógio, uma bomba prestes a explodir a qualquer momento, né? Porque Sim. já tinha tido a tentativa de suicídio. Sim. Uma pessoa infeliz, uma pessoa que vivia nessa tensão emocional, psicológica, diagnosticada com depressão pelos médicos. Sim, nessa altura. Os tratamentos você fazia, tratamentos médicos, mas não resolvia. Não, eu fazia os tratamentos durante um tempo, depois, como os tratamentos também davam muito sono, eu depois também não queria ficar assim com aquela sonolência, por vezes deixava os medicamentos, mas como vinham sempre problemas, e eu só pensava nos problemas, todo o dia eu pensava nos problemas, e eu, com a força do meu braço, eu tentava resolver as coisas e não conseguia. Você se arrastava, né? Sim, literalmente. Com a pessoa que sofre com depressão, ela se arrasta, porque ela sabe que tem que fazer as coisas, ela tem compromissos. E não tem força. Não tem forças. Tem um marido para cuidar, tem a casa, tem os filhos. Se trabalha fora, ela tem um compromisso com o trabalho. Ela sabe de tudo isso, mas só que ela não encontra forças. Ela não encontra forças para fazer o que tem que ser feito. Então, ela faz uma coisa ou outra, mas mesmo assim faz muito mal feito, faz
arrastado. Arrastando-se. Aí a pessoa se sente inútil, se sente incapaz, ela passa a pensar que a vida dela não tem sentido, que ela está atrapalhando os outros, né? Que ela nasceu para sofrer. Então vem uma série de sentimentos, de pensamentos, e é aí que muitos pensam no suicídio, foi o seu caso, né? Exatamente. Que chegou a tentar o suicídio. Até porque, normalmente, quando há pessoas que têm depressão e a família não entende. Isso também me acontecia, porque quando eu, por exemplo, estava a ter esses ataques de pânico e crises de ansiedade, o meu pai chegou muitas vezes a dizer que eu estava a fazer fita, estava a fazer teatro. Ele não sabia, ele não entendia também. Na altura ainda não tinha ido ao médico. E é o que ou as pessoas então podem dizer que a pessoa é preguiçosa, que ela não quer trabalhar. E só a pessoa sabe que ela não sente mesmo forças para trabalhar, nem ânimo, nem disposição. Quer dizer, quando viam você na cama ali o tempo todo, não se levantavam, podia pensar assim, isso aí ela é preguiçosa, ela não quer trabalhar, fica inventando que está doente. Sim, e como também há muitas pessoas que dizem, isso é porque as pessoas têm tempo para ter depressão. Elas deixam-se ir na onda da depressão. As pessoas às vezes têm muito Quer dizer, acaba dizer. culpando a pessoa que tem depressão, como se ela quisesse ter depressão. Exatamente. Né? Que é uma situação em que a pessoa chega tão ao fundo como se ela tivesse culpa e ela quisesse estar naquela situação. A verdade é como se ela tivesse culpa. É assim que muitos veem, né, pastor Pedro? A pessoa está sofrendo com depressão, com vontade de morrer, e às vezes a família, ao invés de apoiar, de ajudar a pessoa para sair daquela situação, muitos acabam culpando. Você está assim porque você quer, por que você não reage? Para quem está bem, é fácil falar, né? A pessoa que está bem, ela fala com o outro assim, mas como é que você vai aceitar esse pensamento de morrer? Que é isso? Você pode vencer isso, porque você não sai dessa situação. É fácil para quem não está a viver o problema. Mas para quem está na depressão, é como se a pessoa estivesse presa atrás de grades e ela não consegue sair. É uma coisa, vai além das forças do ser humano. Eu estou me recordando aqui de um caso, bicho, que eu atendi uma mãe que tinha ignorado e tratado da filha assim, como se não existisse aquele problema. E ela estava desesperada porque a filha tentou suicídio. E aí ela veio buscar socorro. Quer dizer, nós não devemos ter esse comportamento e a pessoa que está com familiares que tem esse comportamento não levar em conta, porque a depressão são sintomas muito graves e que muita gente não tem conhecimento. E nós estamos aqui justamente para isso, quer dizer, para ser um apoio para quem está sofrendo e já fica aí um alerta para quem tem um familiar assim. E quem quiser a nossa ajuda, a nossa orientação, nós estamos aqui, temos aí o nosso WhatsApp, que é o 91861-7038. Daqui a pouco, inclusive, tem aí uma mensagem para ser lida. Mas, voltando aqui à sua história, nós vimos aí, então, pelas suas palavras, Cláudia, que você chegou ao limite das suas forças. Você chegou àquela situação que já não tinha, aos olhos humanos, já não tinha mais o que ser feito, né? Então, é aí que você pensava, morrer é a melhor coisa para mim. Sim, porque todas as áreas ficaram afetadas, todas. Nessa altura, todas as áreas, inclusive até mesmo a saúde. Porque eu comecei, para além de não ter força, e eu nem conseguia cuidar do meu filho, e foi mesmo nesse fundo de linha que eu cheguei. Eu pensei assim, olha, se calhar chegou o meu fim, chegou a minha vez de partir deste mundo, porque eu não tenho nem força para cuidar do meu filho, não tenho quem cuide dele, não consigo administrar a minha vida, as minhas tarefas pessoais, diárias. A pessoa se sente inútil, incapaz. Sim, eu sentia mesmo, chegou o meu limite. Chegou ao limite. A depressão, realmente, isso é provado, né, pela ciência, pela medicina, que é hoje a doença que mais debilita o ser humano. E não escolhe, a depressão não escolhe classe social, não. A depressão pode atingir o rico, pode atingir aquele que mora numa mansão luxuosa, mas também pode atingir a pessoa mais simples. Pode atingir uma pessoa famosa, como também um cidadão anônimo que ninguém conhece. Pode atingir uma pessoa que tem pouca cultura ou nenhuma cultura, como também pode atingir uma pessoa de muito conhecimento, pode atingir o médico. Já vi vários casos de médicos com depressão, inclusive médicos que tratam depressivos com depressão. É interessante isso, né? Como é que pode um médico que trata de pessoas depressivas, ele próprio sofrer com depressão? Mas tem muitos casos assim. Vão lá ajudar seus pacientes, mas eles próprios estão precisando de ajuda. Sabe aquela pessoa que está tentando salvar alguém que está se afogando, enquanto ela própria também está se afogando? Quer dizer, ela não consegue salvar
a si própria. Então, há muitos casos assim, pessoas que estão a viver exatamente esse drama, não conseguem ver a luz no fim do túnel, não conseguem ver uma saída, não conseguem sair. É uma prisão terrível. É uma prisão, é algo assustador. A depressão é algo assustador, porque quem passa por isso entende perfeitamente o que eu estou a dizer. Você que sofreu com depressão, você compreende bem o que eu estou a falar. E você que está a sofrer com depressão, você entende perfeitamente, não é? Talvez você está aí a acompanhar a programação e está se identificando muito com o programa, porque você está a dizer o seguinte, olha, aí tem pessoas que entendem que eu estou a viver. Aí eu estou vendo essa programação e eles estão compreendendo, estão falando comigo. É isso mesmo, nós estamos falando com você. Nós estamos falando com você que está aí do outro lado, que já não aguenta mais sofrer. Não aguenta mais ver seu filho com depressão, sua filha, seu marido, sua esposa. Você não aguenta mais isso. A vida para você perdeu sentido. Mas Deus pode mudar essa situação. Ele pode mudar, porque Ele mudou a situação da Cláudia. Ou não mudou, Cláudia? Mudou. Deus mudou a sua situação? Mudou completamente. Mudou quando? Desde o primeiro dia que eu pisei o meu pé no centro de ajuda, tudo mudou. Porque eu entendi o que era, eu entendi que o problema, que eu não tinha que passar por aquilo, que havia uma forma de eu contornar aquela situação e eu nunca mais fui triste. Desde esse dia, eu nunca mais fui triste. Eu passei mal na primeira vez que vim logo, eu entendi o que era então e eu vi uma saída. O mais importante de tudo foi que eu vi uma saída. Eu senti como se eu tivesse nascido de novo. Quando entrou na Universal, no primeiro dia, você recebeu uma oração. Sim, recebi uma oração. Eu vim numa sexta-feira. Para tirar aquele mal do seu corpo. Exatamente. Foi na sexta-feira, o primeiro dia. Sim. Ao receber a oração durou poucos minutos. Sim. E quando o pastor, foi um pastor que orou na sua cabeça? Ou um obreiro? Uma obreira. Quando ela mandou o mal embora, veio um alívio? Você sentiu na hora assim um alívio, como se um peso tivesse saído do seu corpo? Eu senti uma força muito grande que eu não tinha antes. E depois, a partir desse... O que eu mais senti mesmo no primeiro momento foi força. E essa força ficou durante todos os outros dias. Quer dizer, aí você imaginou, bem, aqui eu nesse lugar, minha situação vai mudar, porque eu estou aqui a primeira vez, olha, já estou me sentindo bem? Sim. Aí você passou a frequentar? Sim, inclusive eu fumava 2 maços de tabaco por dia e eu no primeiro dia ainda fumei um cigarro, mas nos outros dias deixei de fumar completamente. Completamente. Era um vício de quantos anos? Muitos anos, já desde os 15, eu tinha 33 na altura. Fumou muito tempo, né? Sim. 2 maços de tabaco por dia. Sim. Quer dizer, curada da depressão. E foi imediato. Imediato. Liberta do vício do tabaco. E o que mais? O que mudou? Muita coisa no meu interior mudou. Eu tenho segurança hoje em dia, alegria. Por exemplo, eu deito-me e acordo da mesma forma. Não sei o que é tristeza. Às vezes os problemas vêm e existem, de facto, situações que nos entristecem. Mas são coisas momentâneas. Não é uma tristeza que se perpetua, que fica. A pessoa tem força, tem direção de como é que há de ultrapassar as situações. A nível de saúde, eu já nunca mais tive problemas de saúde. Pensamentos de suicídio não tenho. Isso é a parte mais importante, é a paz e a alegria. É o que eu mais priorizo, o que eu mais valorizo de tudo o que eu recebi. A família, como está? A família está completamente diferente. O meu filho, já não sei o que é ir a um hospital. Isso também foi uma coisa rápida. Eu passava sempre o tempo todo em hospitais, farmácias, a minha vida era basicamente isso. Eu deixei de ir à farmácia, deixei de ir ao hospital. O desenvolvimento dele tem vindo a ser cada vez melhor. Ele tem também tido direções para ir para escolas adequadas, tudo mais. Nunca mais tive problemas de saúde. E pronto, a nível global está tudo completamente diferente. Quer dizer, em todos os sentidos, sua vida mudou em todos os aspectos. Sim. A partir do seu interior. Sim. Venceu a depressão. Sim, venci. Chegou ao limite da dor, do sofrimento, mas através da fé, sua vida mudou. Sim, mudou. É isso. Olha só, eu vou colocar essa palavra que foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Foi Jesus que falou essa palavra que vamos colocar aí agora na sua tela. Você vai ver. Essa palavra aí não é de... Tira o GC. Essa palavra aí não é de pastor, não é de bispo, não é de padre, não é de papa, não é de homem algum, não é de religioso.
Essa palavra aí foi falada pelo próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele falou, tudo é possível ao que crê. Muito profunda essa palavra. Ou seja, se Jesus, o Filho de Deus, disse que tudo é possível ao que crê, então ele quis deixar bem claro para todos que não há nada que a fé não possa tornar possível. A fé em Deus, a fé na palavra de Deus. Muitas pessoas têm fé, mas infelizmente não têm usado essa fé na pessoa certa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Não têm usado essa fé na palavra correta, que é a palavra de Deus. Então, mesmo tendo fé, elas sofrem. Quando você usa essa fé em Deus, sua vida muda. E é isso que as pessoas aprendem na Universal. Nós não ensinamos às pessoas religião. A Igreja Universal não é uma religião. Nós apresentamos o Evangelho vivo, a palavra de Deus viva. E é essa palavra que muda a vida das pessoas, que transforma. Se nós não apresentássemos a palavra de Deus, as pessoas iriam entrar nos templos da Universal e iam sair do mesmo jeito. Como elas têm entrado em vários templos existentes por aí, da sua religião, elas entram de um jeito e às vezes sai até pior. Na Universal, nós não aceitamos isso. Quem entra pelas portas de uma Universal, nós não aceitamos que elas saiam do mesmo jeito, carregando suas aflições. Esse é você que frequenta os nossos cultos, você sabe disso. É uma das coisas que nós falamos na reunião, nas nossas orações. Meu Deus, se o Senhor está aqui, essas pessoas não vão sair do mesmo jeito. E não sai mesmo, porque Deus é grande e Ele pode mudar a sua vida e vai mudar a sua história. Daqui a pouquinho, ao final desse programa, vamos fazer uma oração por si e por toda a sua família. Mas agora, veja o caso da cesárea. A cesárea chegou também ao limite da dor, ao limite do sofrimento. Ela teve uma depressão pós-parto. O marido arranjou um amante. Quer dizer, na hora que ela precisava de mais apoio, o que acontece? O marido vai lá e arruma outra mulher. Ela ficou sozinha e ela se sentia como se estivesse louca. Ela própria sentia-se como louca. Veja a situação dessa senhora, acompanhe a história dela. O meu nome é Cesária Silva, sou educadora social. A depressão levou-me à beira da loucura, a ponto de eu viver desesperada com coisas que não existiam. Eu engravidei, portanto, eu estava junto com, na altura, o meu esposo. Eu engravidei e depois, como o meu filho nasceu, eu fiz uma depressão pós-parto. E essa depressão pós-parto, primeiro eu sabia que a tinha, mas eu não procurava ajuda, tinha vergonha. Os sintomas era que eu chorava muito, era uma hipersensibilidade, as emoções ao extremo. Eu chorava por tudo e por nada, só que eu não tinha coragem de pedir ajuda, porque eu sabia que se eu fosse revelar isso a alguém, iam-me levar ao médico, eu ia passar a tomar medicação e eu não queria depender de medicamentos. Então eu fui aguentando, achando que, como era uma depressão pós-parto, que ia passar por si mesmo. Fomos morar juntos, porque entretanto nós morávamos com a família dele, nós fomos morar juntos e nessa nova casa, entre casarmos e mudar de casa, o nosso casamento durou 4 meses. Ao fim de 4 meses, apareceu outra pessoa na vida do meu marido e ele saiu de casa. Eu fiquei sozinha com o meu filho, na altura tinha 1 ano e 5 meses mais ou menos. Quando eu fiquei sozinha com o meu filho, então essa depressão aumentou muito, mesmo muito, porque eu vi-me sozinha, com o meu sonho de ter uma família feliz destruído, tínhamos imensas dívidas por a mudança de casa, mais a caução, mais termos que equipar a casa, pelo menos a cozinha. Tudo isso gerou uma dívida no cartão de crédito, a dívida era muito grande e eu vi-me sozinha com tudo isso. Então essa depressão cresceu de tal forma que eu fiquei desesperada, louca. Se eu pudesse descrever numa única palavra a minha situação, eu diria loucura. Com tudo isso, eu comecei a ter pesadelos, eu dormia, deitava-me, eu dormia, o meu corpo
dormia, mas a minha mente não parava. Eu tinha pesadelos durante o sono, quando o sono tornava-se mais leve, a minha cabeça voltava a pensar nos problemas todos e eu acordava cansada. Comecei a ouvir passos dentro de casa, começaram a acontecer coisas estranhas e eu, para conseguir me acalmar, porque na realidade eu sabia que aquilo era um produto da minha imaginação, eu gritava, eu batia com a minha cabeça na parede para acalmar os pensamentos, cheguei a arrancar os cabelos e nada disso resultou. Senti uma pressão muito grande, porque era o trabalho, era a casa, era a educação do meu filho, era uma exigência muito grande, uma pressão muito grande de tudo à minha volta sobre mim para eu resolver as coisas. E então tudo isso levou-me também a pensar em morrer. Eu queria morrer, queria desaparecer. Só não tentei o suicídio porque eu olhava para o meu filho e pensava, se as coisas hoje estão más, se ele ficar sem mim vai piorar. Então isso segurava-me um bocadinho para não cometer nenhuma loucura. Então foi nesse fundo de poço que eu cheguei à Igreja Universal. E a primeira coisa que eu senti, eu lembro-me, a primeira coisa que eu senti foi segurança. Porque eu ouvi pela primeira vez que alguém se importava comigo, com os meus problemas e que havia uma solução para mim. Então senti-me segura, senti-me que já não estava mais sozinha. Essa segurança fez-me voltar. E eu fui um dia e fui outro dia e continuei a ir e de cada vez que eu ia, eu sentia-me melhor, sentia mais calma, sentia mais segurança, sentia mais confiança. Comecei a acreditar que realmente as coisas iam mudar e iam ser diferentes e continuei, passo a passo. Fui continuando, fui lutando, fui fazendo, colocando em prática o que me era orientado. Entretanto, ao assistir às reuniões e ao me concentrar naquilo que estava a fazer, a depressão foi desaparecendo, os pensamentos de loucura pararam. Quando eu me deitava para dormir já conseguia descansar, já acordava diferente, já conseguia ver outras soluções para a minha vida que até então não conseguia ver e a minha vida começou a mudar. Aos poucos foi-me acalmando, já não me sentia tão irritada, já tinha mais paciência e comecei a vislumbrar outras soluções para a minha vida. É como se a minha mente, se os meus horizontes se abrissem. Fui continuando a lutar, mudei de emprego porque eu era formada, mas eu não estava a exercer aquilo para que me formei. Consegui mudar para um trabalho onde eu estava a exercer a minha formação. O meu ordenado também foi mudando. Todos os problemas financeiros foram superados, consegui pagar as contas. O trauma que eu tinha de ter sido abandonada também foi superado. Essa parte sentimental foi superada. Hoje sou feliz, tenho paz, tenho alegria. Não penso mais em suicídio, tenho muita vontade de viver e muitos planos para concretizar. Todas essas coisas materiais e psicológicas, digamos assim, dos problemas de autoestima e dos problemas financeiros que eu fui superando, mas eu sabia, porque eu ouvia falar na igreja, que tudo isso eram coisas passageiras e que havia uma paz e havia algo superior, que se eu conseguisse conquistar esse bem superior, eu sabia que a paz que eu tinha naquele momento e a alegria que eu tinha naquele momento ia ser muito maior, e ia ser permanente, ia ser para todo o sempre. Então eu lancei-me com tudo na busca do Espírito Santo e procurei ser batizada com o Espírito Santo. Realmente esse momento aconteceu, foi maravilhoso e eu percebi que nada no mundo, mesmo nada, vale o Espírito Santo. Tudo o que eu tinha não era maior nem melhor do que ter a presença de Deus dentro de mim e ter o Espírito Santo, ter a companhia, a presença dele em mim. Hoje eu sei que seja qual for o problema que vier, venha o problema vier, nada vai abalar a minha confiança e a minha segurança, porque eu sei onde está ancorada a minha segurança e a minha confiança, que é em Deus, é no Espírito Santo, e nenhum problema é maior do que ele, venha o que vier. Eu sei que vai ser resolvido. Às vezes até posso nem vislumbrar qual será a solução, mas eu tenho a certeza que vai ser a melhor. O livro de 2 Reis relata a história de uma mulher que, além de viúva, era endividada, falida e procurada por credores que tentavam levar os seus filhos.
Ela estava no limite da dor. Com a chegada do profeta Eliseu, o seu clamor foi ouvido. A lei mosaica ordenava que as viúvas fossem amparadas, mas esta mulher apenas tinha um pouco de azeite para si e para os seus filhos. O profeta Eliseu quebrou todas as leis, ordenou-lhe que recolhesse todas as vasilhas que conseguisse e ali colocasse o azeite. No limite da sua dor, a viúva, sem questionar, obedeceu àquela voz. E nesse momento, o milagre aconteceu. O pouco azeite que tinha multiplicou-se, enchendo todas as vasilhas. A viúva usou o azeite para o vender, pagar aos credores e viver tranquilamente com os seus filhos. Talvez o seu presente seja igual ao passado desta viúva. Está sozinho, doente, endividado, com causas na justiça. Está no limite da sua dor. O que o advogado não pode fazer, o Senhor vai fazer. O que o médico não pode fazer, o Senhor vai fazer. O que eu não posso fazer, meu Deus, o Senhor vai fazer. Se você crê, minha amiga, meu amigo, no dia 17, você vai ter uma resposta de Deus para a sua vida. É isso que Deus faz. Quando você crê, quando você se lança, todos os limites são vencidos, são superados. E isso irá acontecer na sua vida se assim você crer. No dia 17 de fevereiro, você irá colocar no altar de Deus as suas limitações e os seus problemas e pela sua fé a resposta chegará tal como chegou para aquela viúva. Vença os seus limites. Domingo, às 9h30, na concentração de Fé e Milagres no Templo Maior. Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual 21 836 8008. Nesse domingo, em todos os templos da Universal, como nós vimos aí, vai ser um dia de clamor em favor daqueles que estão no limite da dor. Você que não aguenta mais sofrer, não aguenta mais a vida que está a viver. Você que diz assim, olha, não suporto mais isso. Não tenho mais forças para suportar tanto sofrimento. Não sei mais o que fazer. Problemas econômicos, problemas familiares, todos os tipos de problemas. Nesse domingo, esteja conosco em um dos templos da Universal. Vou mostrar para vocês o nosso templo maior. Nesse local, nós temos realizado a concentração de fé e milagres todos os domingos às 9h30. Esse endereço é muito conhecido. Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, em Marvila. Você que é católico, espírita, evangélico, você de qualquer religião, você será muito bem-vindo a essa concentração. Como você pode ver, há um amplo estacionamento para as pessoas deixarem o seu veículo. Não há problemas para local que você não vai ter problema de local para deixar o seu carro. Tem aí esse estacionamento, tem a escola bíblica infantil, um templo muito confortável para todos, para receber a todos. Então, você vê aí as imagens. Nesse local, essa é a sede da Universal em Portugal. É aí que estaremos nesse domingo, 9h30, nessa concentração. Ao chegar a essa reunião, minha amiga, meu amigo, você não sairá do mesmo jeito. Faça um teste, faça uma prova. Esse é o santuário, né? Esse é o local de culto. Você viu o lado de fora, agora você vê o lado de dentro. Não é? Um templo muito bonito, muito aconchegante, onde a presença de Deus tem sido derramada sobre todos. Traga a sua família. Eu quero estender esse convite a todas as pessoas, não importa a sua religião, não importa se você é católico, espírita, evangélico. Quero mandar um abraço a todos os amigos católicos, espíritas, evangélicos, todos de qualquer religião. Nós não podemos ter nenhum preconceito, jamais, com quem quer que seja, por conta da religião que segue. Mas nós temos que respeitar a todas as pessoas. A nossa intenção é de ajudar, é de orar pelas famílias e não falar de religião. Que se religião resolvesse alguma coisa, o mundo não seria o que é.
porque não faltam religiões no mundo. O que precisamos mesmo é colocar nossa fé em Deus, e Deus não é religião. Temos que colocar nossa fé na palavra de Deus. Então, você que quer estar conosco, vai estar conosco, se você diz assim, eu tenho ouvido falar tão mal dessa igreja, por isso mesmo, você vem fazer a prova. É a melhor coisa. Falam mal dessa igreja. Eu vou lá para conhecer, para saber se é o que dizem. Se for, eu mesmo vou sair e vou dizer para todo mundo que é. Então eu vou falar para toda a gente que é. Então é importante que você participe da reunião para você saber o que acontece. Então, domingo às 9h30. Talvez você diga assim, senhor bispo, eu queria muito ir aí no templo de Lisboa, mas eu moro longe, eu moro em cidades distantes de Lisboa. Como é que eu posso fazer para participar desse dia? Aí na sua cidade tem o Universal. Tem sim. Entre no nosso site, aparece aí na sua tela, e saiba qual a morada mais próxima. Está aí, olha. www.igrejauniversal.pt. Você vai saber qual o templo mais perto na sua cidade. Temos a Universal em todo o país, de norte a sul do país. Aí é um templo de Vila Nova de Gaia, tem no Porto. Pode voltar para mim as imagens, porque não dá para mostrar todas. Volta para mim. Então tem em todo o país, tem na Ilha da Madeira. Um abraço a todos na Ilha da Madeira, todos aí no Funchal. Tem aí o cenáculo, aí também na rua Dr. Brito Câmara 32. Enfim, tem no país inteiro. Você poderá participar de uma reunião nesse domingo do fim do sofrimento. Você vai sair desse sofrimento, você vai ter a resposta de Deus. Então, se você quer realmente ficar livre, você já sabe o que fazer. Agora, eu falava há pouco com a senhora Conceição, lá de Pombal. Ela está aí no Skype ainda? Ela está. Dona Conceição, a história da senhora é chocante. Realmente, a senhora vai ter que voltar outra vez no programa para nós falarmos com bastante tempo. Hoje eu vou fazer um resumo da história da senhora, mas eu queria que a senhora voltasse de novo. Quer dizer que a senhora, por conta da depressão, a senhora comentou conosco que pulou dentro do poço com a criança de 19 meses, a criança morreu e a senhora ficou em coma 8 dias e depois foi levada para o hospital psiquiátrico, onde ficou 3 meses. Agora a pergunta é, dona Conceição, por que a senhora fez isso? O que levou a senhora a fazer um ato tão terrível assim, de querer se matar juntamente com o seu bebê? O que aconteceu? Senhor Bispo, é o seguinte, na minha mente não tinha qualquer saída, era só morte, não via qualquer solução para o problema. Sentia muito triste, angustiada, não tinha ambiente familiar, não havia convívio familiar, ambiente amável, portanto não havia diálogo. Então o problema económico, não me conseguia fixar num trabalho, sentia-me desvalorizada, desmotivada, triste, com muito medo, fortes dor de cabeça, era um sofrimento horrível. E então na minha mente era só esse pensamento, para eu matar e para levar a criancinha comigo, para não ficar a sofrer aqui neste mundo. E esse pensamento era constante. Deixei de me alimentar, deixei de dormir, de comer, emagreci muito, fiquei muito magra, tive cadeira, ao ponto de nem me conseguir ver ao espelho. E então foi um acumular de problemas que me levou a esse ponto. Quer dizer, devido a essa depressão, o sofrimento, a senhora partiu para um ato extremo de tentar tirar a vida e não queria deixar o seu bebê. O bebê morreu. O poço tinha bastante água e a senhora também, por pouco a senhora também teria morrido, não é? Por muito pouco, se não tivesse sido socorrida. Foi muito pouquinho. Os médicos disseram aos meus pais para se prepararem, já tinham feito o funeral da criança e para se prepararem para fazer o meu funeral também, que não tinha saído. Ali era só mesmo acabar, o coração terminar e ficava... para se prepararem tudo e estarem preparados. A senhora pensava que não tinha mais jeito para a sua vida, né, dona Conceição?
Era assim, Senhor Bispo, o pensamento era esse, não tinha mais solução, era só pensamento negativo, fracasso, dúvida, medo de tudo, era terrível, era um sofrimento que era uma coisa fora do normal. Hoje, hoje eu penso, como é que foi possível chegar ao extremo, chegar àquela situação horrível? Agora, 3 meses internada no hospital psiquiátrico. E eu acredito que ali a senhora passou por um tratamento fortíssimo, medicações fortíssimas. E resolveu o seu problema? Foi, Senhor Bispo, foi. Inclusive, eu tomava 14 antidepressivos. Inclusive, um dia eu fugi de lá. Eu, por 2 vezes, tentei suicídio jogando lá no lago próximo do hospital. Portanto, aquele pensamento era de tal forma que não saía da minha mente. Muito bem. Então, dona Conceição, a história da senhora, estava até tentando ver alguns factos da história da senhora aqui, porque é muita coisa a ser relatada, muita coisa a ser dita, né? A senhora realmente viveu muito sofrimento. O tempo aqui no programa é curto para a senhora falar tudo que viveu, porque realmente foi terrível. Depois dessa tentativa em que o filho morreu, a criança morreu, a senhora continuou a tentar, então, a dar cabo da própria vida. 2 vezes tentei. O pensamento mantinha-se ali na mente, Senhor Bispo, era só morte. Não tinha qualquer pensamento positivo, não conseguia pensar. Parece que a mente estava bloqueada de tal forma que não via mais nada, que era a morte. Como foi que a senhora conheceu o trabalho da Universal? Então, os meus pais ouviram a programação na rádio. E depois também tive uma senhora amiga que me convidou. E então, mas eu não hesitei, fui de imediato. E então, logo o primeiro dia, eu vi uma mudança em mim. Mas como é que foi essa mudança? Já no primeiro dia a senhora recebeu a oração? Ficou livre da depressão? Na primeira oração eu senti-me totalmente diferente, porque depois comecei eu perdi a criancinha, né? E então, quer dizer, não era só o problema aquele problema da depressão comigo, tudo quanto mais a morte do menino. Então ali era um bombardear, quer dizer, já tinha aqueles pensamentos todos, mesmo depois de ter alta do hospital, eu continuava com aqueles pensamentos. Com a culpa, carregava a culpa. E então foi aí que eu cheguei à igreja, nessa situação. Então, essa parte nós entendemos, quer dizer, a senhora carregava a culpa também, a culpa por ter feito o que fez. Além da depressão, vinha também essa culpa, né? Então, ao receber a oração, instantaneamente a senhora teve o alívio da depressão. Sim, Senhor Bispo, sim. E a partir daí, o que mudou na vida da senhora? A senhora continuou na igreja, participando das reuniões. O que mudou a partir daí? A partir daí, assim, eu comecei a frequentar as reuniões de libertação, aos domingos de manhã, às quartas-feiras, eu não perdia. E então foi aos pouquinhos, começou a mudar dentro de mim, né? E eu a me libertar daquela culpa, porque propriamente a médica que me assistiu na altura, ela dizia que tinha sido a doença e uma série de coisas, mas eu culpabilizava-me, né? E então, ao chegar ao centro de ajuda, comecei-me a libertar, depois, ao frequentar as reuniões de libertação, né? A minha entrega, entregar-me a Deus, oh Deus, eu não quero fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor, quero ser obediente. E foi aos pouquinhos, ao fim de 3 meses, eu libertei-me de toda essa medicação, desses pensamentos, né, ruins, suicídio, porque Deus nos dá a vida para viver, não para atirar. E fui começando a aprender, né, a pôr em prática a palavra de Deus. E foi aí que eu me fui libertando. A senhora tem paz hoje?
Hoje tenho paz, tenho alegria, tenho a presença de Deus, tenho um casamento abençoado, segundo casamento, porque passei por o primeiro divórcio, né? A vida profissional também, há 20 anos trabalho na biblioteca municipal da cidade, e então Deus tem-me transformado e transforma a cada dia mais. Tá bem. A alegria para viver, né? Para ajudar o próximo. Tá certo. Dona Conceição, a senhora frequenta o nosso cenáculo na cidade de Pombal, não é isso? A morada vai aparecer aí, Rua Almirante Reis, 67. Obrigado pelo testemunho da senhora. A senhora vai voltar outra vez para falar mais, com bastante tempo para contar mais sua história. Tá bem? Deus abençoe. Ok, senhor. Obrigado. Obrigada. Bem, agora depende de si. O que nós tínhamos que mostrar, nós mostramos depoimentos, testemunhos, pessoas relatando sua história, pessoas que tiveram mudança de vida. E aí, você vai continuar a sofrer? Ou você vai dar um passo em direção a Deus para mudar a sua história? Não depende de Deus, depende de você. A parte de Deus, Ele está pronto para fazer. Nós estamos prontos para fazer a nossa parte. Porque se você chegar a nós, em uma igreja universal, nós vamos comprar a sua briga, nós vamos lutar por si. Tá bom? Pega o seu copo com água, o pastor Pedro vai fazer agora a oração em favor de todos, em favor das famílias. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelos depoimentos maravilhosos destas pessoas, tudo graças ao seu poder. Pessoas que no único dia se livraram de um peso que carregavam há anos. Porque para o Senhor não há nada impossível. A afirmação que o Senhor fez há 2000 anos atrás se comprovou hoje, que tudo é possível ao que crê. E todos que seguram em mãos este copo com água, ainda que um tanto desacreditado, desesperançado, sem saber o que fazer ao certo para mudar a situação, ela traz no coração essa fé. E que já neste momento, através do teu poder, esta água seja ungida e abençoada, para que neste instante em que ela beber da água, o mal que está nela saia, a fraqueza dê lugar à força e ela consiga lutar para mudar, reverter este quadro. Eu apresento a ti esta água e a abençoo, que o doente seja curado, o oprimido liberto e esta pessoa encontre a direção para prosseguir. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, beba da água e sejam abençoados. As mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, o pastor Pedro vai responder a todas, inclusive, pastor Pedro, a mensagem do Tiago, todas serão respondidas. Todas as mensagens, e você que não enviou e quiser enviar, continua à sua disposição o WhatsApp. Pessoalmente, você vai falar comigo e eu darei toda a atenção. Muito bem. Procure um templo da Universal mais perto de si. O nosso templo maior está aqui em Marvila, na rua Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas, onde estaremos nesse domingo, no fim da dor, no fim da depressão, no fim dos problemas que têm afetado a sua vida. Convido os enfermos, doentes, desenganados pela medicina, você que sofre com qualquer tipo de doença ou que tem um familiar doente, desenganado, as pessoas que têm problemas na família, vícios, brigas, confusões. Teremos 7 orações nesta reunião para te ajudar. E para abençoar a família, traga, se você quiser, um pão da sua casa, um pão para consagrar. Você vai levar esse pão para dar para os seus familiares. Na hora do almoço eles vão participar. E ao participar, eles terão a bênção de Deus, tá bom? Vamos ficando por aqui. A todos que estiveram conosco, um grande abraço. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.